A questão é que é impossível a gente não ter sentido abandono. Não tem como não ter tido esse trauma. E se você pensar, todo mundo tem medo disso. É meio intrínseco a você ser um humano, você precisar ter uma garantia de que você é amado pra você saber que tem alguém que tá ali pra você, que tá te apoiando, que tá te cuidando, que tá te protegendo. A gente tem o nosso principal centro de energia no nosso campo, um centro afetivo, emocional, que é o centro do coração, que é energizado e fica harmônico e aberto e saudável quanto mais a gente tem relações boas que nutrem a nossa vida. Então, se você tem feridas ali, se você não lida bem, se você tem dificuldade de ter vínculos, se você tem dificuldade de confiar nas pessoas, de se abrir, de se vulnerabilizar para elas, de falar a sua verdade, a sua vida vai ficar muito difícil, assim, sabe? Vocês estão vendo isso, né? Isso significa que a proposta hoje é diferente. Hoje o Gustavo vai me apresentar um tema que eu não sei qual é ainda. E aí eu vou falar espontaneamente sobre isso. Olha ela abraçando. Ele falou que tirou também esse tema dos comentários de vocês. Tem que ter pudor. Deixa eu ver. Vou trazer o tema agora aqui pra gente. É porque, eu pensei que a família é o lance, né? Minha família não me apoia, minha família não é legal, sou mal visto na família. Engraçado você. Ela sabe que ela tá sendo filmada pra milhões de pessoas. Milhões, ele falou, menina. Eu acho que a família é esse ambiente interno nosso, sabe? A forma como a gente se sente na vida, no geral, se sente nas relações com as pessoas. A gente forma uma estrutura, sabe? A partir desse ambiente que a gente teve na infância. É por isso que a gente olha para o campo de energia da pessoa como ele está hoje, mas a gente sabe que ele é o resultado de uma história. Então a gente não desconsidera essa história, né? Então a gente tenta reconstituir, inclusive, essa história. E a forma como a pessoa narra a história e usa as palavras e vai escolhendo, né? Como que ela vai nomear ou qual é a narrativa. A gente olha pra isso também, né? Porque essa pessoa tá olhando pro processo dela. Quando ela tenta explicar, né? Eu acho que eu sou assim porque na minha infância, eu com meu pai, e aí ela, sabe, lembra de algumas situações e pensa como ela vê dessa forma aqui, e vê na adolescência, e vê na vida adulta. Cada gesto, né, que a gente vivencia, e eu só tô falando desde o útero também, né? Assim, como que a mãe e o pai se relacionaram com aquele bebê, com a chegada dele, sabe, como que eles se sentiram. A gente já tá imerso nesse ambiente desde o útero. Só que isso é num lugar muito, muito, muito esquecido, né, primitivo, águas profundas, assim. E aí, quando a gente nasce, né, a gente vai tendo uma série de impressões psíquicas que vêm dessas interações, né, não só das interações com a gente, mas de como são as interações no ambiente, às vezes entre os nossos pais. Tudo isso vai imprimindo afetos no nosso sistema, assim, né? Aqui eu fiquei com medo, porque eu vi minha mãe gritando com meu pai e eu senti uma sensação de medo e aquilo imprime no nosso sistema, sabe? E às vezes a gente carrega esse tipo de afeto que nem era nosso, simplesmente porque a gente fica imerso naquele ambiente energético, assim, né? Então, né, eu sempre falo lá numa aula do Muda, do quanto o campo eletromagnético do nosso coração é potente e cria uma estrutura energética assim que tem de 2 a 4 metros, é um ambiente, né? Então a forma como o seu estado emocional ali, se tem alguém perto de você, tá embebido nisso, né? E também vai estar com o dele, e os dois vão se misturar. E vai dar aquela confusão, o que é meu, o que é do outro. E aí todo mundo, né, escorrega ali no comportamento também, porque não tem clareza, né, do que tá se passando, não sabe, por isso, o que eu faço com isso aqui, né? As pessoas pensam às vezes que elas têm um grande trauma, sabe? Nossa, eu devo ter um grande trauma de abandono, coisas que eu não consigo nem lembrar direito, mas deve ter acontecido alguma coisa, porque
Isso é uma coisa que me dói muito. E pode ser que sim, pode ser que tenha acontecido alguma coisa mais grave e você não se lembre, mas pode ser que não seja uma coisa assim super, sabe, um baita de um acontecimento. Pode ser que seja, sabe, várias vezes que você, de forma sutil, experienciou um abandono, por exemplo, porque você queria brincar com o brinquedo por um pouco mais de tempo e a sua mãe estava com pressa para sair e aí ela chamou você e aí você não conseguiu desligar do brinquedo, aí a mãe foi lá e falou: a gente precisa ir agora, você precisa soltar esse brinquedo, e ela fez você soltar o brinquedo e ela te levou e você se sentiu abandonado porque você, naquele momento, queria brincar com o brinquedo e a sua mãe te abandonou nesse seu desejo, né? Te retirou dali. Então, isso pode ser um trauma de abandono que vai se somando a várias outras situações que podem ser pequenas assim também. A diferença é a forma como isso foi cuidado naquele momento, né? Por exemplo, eu vejo nos meus filhos o quanto eles se sentem abandonados em diversos momentos, assim, por mim. Se eu tô, né, considerando o que eu preciso fazer naquele momento, o que a família precisa fazer naquele momento, e aí eu preciso desconsiderar o que aquela criança quer fazer naquele momento, sabe? Porque o todo precisa ter um certo funcionamento, as coisas precisam acontecer também, né? Além da criança ter a liberdade dela, de poder fruir ali no desejo delas, e ao mesmo tempo de ensinar para elas que existe uma certa estrutura na vida, né? Que a gente precisa cuidar dela também, né? Então, para a gente poder cuidar da nossa estrutura corporal, inclusive, por exemplo, dormir, por exemplo, comer, por exemplo, tomar um banho, né? Então, são coisas que a gente precisa ir ensinando para as crianças, e isso implica em você ir lá e abandonar ela no desejo dela. E isso já em si já é um trauma de abandono, entende? Você não precisa de um grande acontecimento do tipo, o meu pai abandonou a família. Claro, e se isso aconteceu, você vai ter um grande trauma de abandono. A diferença é a forma como aquela situação foi cuidada naquele momento pelo adulto. Você poderia ter um grande trauma que, se tivesse sido bem elaborado no momento, se tivesse sido cuidado ali, se tivessem conversado com essa criança, se tivesse validado as coisas que ela estava sentindo, né, e acolhido isso e dado a mão para ela nesse momento, sabe, para poder sentir isso e poder ter, né, espaço, estrutura para construir alguma coisa com isso, alguma coisa no lugar disso, alguma coisa que ela pudesse também, né, nesse caráter mais criativo que a gente também tem com possibilidade na vida, sabe? Se isso tivesse acontecido, isso seria bem menos grave do que essa situação de vários traumas pequenos do dia a dia, sabe, que vão se somando e não tem o mesmo cuidado. Entende? Isso seria muito mais nocivo, mesmo não sendo, né, uma coisa super drástica, eu digo, entende? Você percebe que você já viveu isso? Cara, então, esse que é o ponto. Eu acho que a questão é que é impossível a gente não ter sentido abandono. Não tem como não ter tido esse trauma. E se você pensar, tipo, todo mundo tem medo disso, sabe? É meio intrínseco a você ser um humano, você precisar ter uma garantia de que você é amado pra você saber que tem alguém que tá ali pra você, que tá te apoiando, que tá te cuidando, que tá te protegendo, que é seu parceiro, que vai te ajudar, que você não tá sozinho, né? E por quê? Porque a gente tá sempre muito vulnerável. O ser humano se construiu, né, como humanidade, se fortalecendo em comunidade, né? A gente tem o nosso principal centro de energia no nosso campo, um centro afetivo emocional, que é o centro do coração, que é energizado e fica harmônico e aberto e saudável quanto mais a gente tem relações boas que nutrem a nossa vida e que fazem a gente se sentir, né, sentir emoções boas, fazem a gente se sentir amado, cuidado, acolhido, apoiado, validado. Isso é, né, saúde, você ter bons relacionamentos, né? Tem até alguém que escreveu algum livro recente que eu vi que fala que o segredo da felicidade, essas coisas, né? O segredo e tal, mas é tipo ter bons relacionamentos, sabe? Então, e assim, na perspectiva energética, a gente vê que isso se confirma, assim, né? Não é só isso, mas isso talvez seja uma das coisas que mais afeta o sistema como um todo, assim. Então, se você tem feridas ali, se você não lida bem,
Se você tem dificuldade de ter vínculos, se você tem dificuldade de confiar nas pessoas, de se abrir, de se vulnerabilizar para elas, de falar a sua verdade, a sua vida vai ficar muito difícil, assim, sabe? Porque todo o sistema vai sofrer, vai ser bastante afetado por isso, assim. Ontem eu tava escrevendo uma aula que eu até falei, nossa, falei algumas coisinhas da aula aqui, dei alguns spoilers, que era a aula sobre vínculos de medo e amor. E eu tava falando exatamente sobre essas coisas que eu falei aqui, sobre as feridas, sobre esse ambiente. Só que também de forma assim, né, um pouco mais aprofundada, lá a gente trabalha a percepção desse sentido do medo e do amor, dessa mecânica, né, de como isso dispara uma reação no nosso sistema, uma reação que é uma reação fisiológica até, um disparo de hormônios que configura o nosso campo biológico para uma reação de luta e fuga, mas também um disparo de toda uma configuração energética de defesa, inclusive. Né, de você densificar a energia aqui, como se fosse uma armadura, você vai fechando aqui o peito, vai, sabe, tentando densificar aqui para se proteger. A gente vai começando no Muda a desenvolver essa percepção. Tá, cadê as minhas defesas, assim? Eu vou conseguir sentir no meu corpo. O que tá acontecendo? Nossa, parece que eu tô carregando uma tonelada aqui, parece que eu tô travado aqui. Por quê? Desde quando eu tenho isso? Por que essa reação e não outra? Por que essa defesa não outra? Como que eu posso criar amor para mim mesmo, né? Que é esse outro caminho da gente falar, tá, não vamos só desconstruir o medo, mas também vamos aprender a criar amor, sabe? Ou vamos aprender a acessar o amor dentro da gente, sabe? Sem precisar dessa mediação do outro pra gente poder acessar o amor. A gente vai desenvolvendo essa percepção ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando mais simbolicamente. Você fala do simbólico quando você vai falar sobre a parte mais mental, mas o que é o simbólico? O que está aí, né, no nosso campo energético é de uma ordem tão mais complexa do que a nossa mente, a nossa palavra consegue traduzir, que toda vez que a gente está falando sobre isso, a gente está falando simbolicamente, entende? Então sempre que a gente está explicando uma coisa que a gente sente, pensa, imagina, constrói, sonhou, a gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode com as palavras, entendeu? Por isso que a poesia é tão interessante, né? Porque a poesia consegue falar um pouco mais sobre o que tá ali. Na nossa fala mais corriqueira, assim, né? A gente fala muito pouco sobre o que tá se passando, realmente se passando, né? Então, quando eu falo que tem uma construção simbólica também, é uma construção desse vocabulário, dessas imagens desse campo, dessas descrições dessas sensações, de como você fala, tá, eu tenho um peso aqui. O que é um peso, né? Se você for pensar numa perspectiva energética e que tem uma história e que... Olha só quantas variáveis você tem no que significa você falar que você tem um peso aqui, entendeu? Mas se você tratar isso simbolicamente, você pode afirmar e validar a complexidade, o tamanho que isso tem. É um peso insuportável, sabe? Então você vai, com as palavras, você vai falando, nossa, agora eu tô entendendo um pouco melhor o que ela tá tentando dizer sobre o que tá se passando energeticamente aqui, entendeu? Uma coisa de você, sabe, conseguir ver que as feridas que ela tem, que são emocionais, elas ficam impressas nesse campo de forma energética, muito a longo prazo, né? Queria contar um caso, dar um exemplo para vocês de como isso pode se desdobrar assim, na vida de uma pessoa. Pensa que você sofreu uma agressão física de um dos seus pais ou das suas mães que foi muito pontual, sabe? Por exemplo, tipo, um dia a minha mãe me empurrou e eu bati o ombro na parede. Você começa a perceber que toda vez que te vem uma emoção difícil, que remete um pouco a uma situação de putz, me senti muito não amado ali, me senti ameaçado, sabe, me senti ofendido. Toda vez que você passa por isso de novo, você sente um negócio aqui, entendeu? A pessoa fala assim, eu sofri bastante desse abuso, coisa de, sabe, palmadas, de violência, assim, né, que é um negócio que foi muito difícil pra ela, assim, acho que foi a fonte dos traumas dela ali. Só que aí eu perguntava, mas como que era? Né, como que? Não lembro, só lembro de uma situação. E aí contou essa situação, que era uma situação em que tinha uma coisa da parte do corpo específica
que tinha se envolvido naquela situação, sabe? Uma coisa mais aguda, assim, de tipo, bati bem essa parte do meu corpo porque minha mãe fez um gesto agressivo ali pra mim que, sabe, rolou esse abuso, né? Essa violência física. A pessoa lembrou dessa cena, né? Especificamente dessa cena, era a única que ela lembrava. E mesmo ela sabendo que tinha tido outras, porque ela fala que minha irmã me conta que acontecia isso. E aí ela fala assim, e é estranho, porque toda vez que ela começou a perceber, porque ela desenvolveu essa percepção, toda vez que eu tô numa situação de interação, que eu sinto uma coisa ruim, um medo, um desconforto, é aqui que eu sinto aqui. Sabe, nesse mesmo lugar que bateu aquele dia. Eu pude trabalhar nesse dia, nessa região, energeticamente no campo, sabe? Até mudei o que eu ia fazer naquele dia, porque falei, vou focar nisso. Fiz, e aí depois o tratamento teve uma virada, assim, sabe? Começaram a vir várias compreensões. Não que tenha assim, né, tipo... As pessoas acham que, tipo, eu vou lá, vou curar uma ferida, um trauma, vou mexer nisso energeticamente... E aí eu vou sair, tipo, livre disso pra sempre. Não é exatamente isso que acontece, sabe? Você vai lá, você faz o trabalho aqui. O que começou a acontecer? Começou a vir uma compreensão mais ampla sobre várias situações que tinham relacionadas a isso. Toda uma ampliação da capacidade de consciência daquela questão ali. Um acesso também ao campo emocional ligado àquilo. Isso é o que é importante. Isso é a pessoa se conectar com ela mesma. Não é ela ir lá e falar, eu vou chegar lá e vou limpar isso aqui lá na terapia e aí eu vou sair de lá livre disso, sabe? Não é exatamente isso que acontece. O que acontece ali é que você é ajudado a entrar no processo de desenvolvimento a partir daquela questão e você tá apoiado e você tá com estrutura energética para suportar o processo e você tá fluindo nisso, entendeu? E no Muda você vai aprendendo a construir essa estrutura, você vai aprendendo a estar presente no seu corpo para poder perceber essas coisas, você vai aprendendo a sentir para poder colocar sua consciência ali, dar vazão para aquilo e também poder liberar para poder acessar outras camadas. Você libera uma camada e você acessa uma mais profunda, você compreende melhor e ao mesmo tempo tem os exercícios que vão ligando e vão construindo todo esse espaço simbólico, que é de você poder nomear suas insatisfações, nomear os seus medos, falar sobre eles, lembrar de outras situações relacionadas, juntar todas as peças do quebra-cabeça, colocar palavras e começar a contar a sua história e recontar, contar de um jeito diferente e reconstruindo, né, toda a sua interioridade. Só ficar pensando no que você viveu com a sua mãe e com o seu pai, tem uma função também, que você tá nesse campo simbólico, você tá conseguindo traduzir alguma coisa, isso ajuda. Mas sabe alguma coisa que é assim? O problema do autoconhecimento é que tem pessoas que entram numa coisa quase que obsessiva, sabe? Elas sabem explicar tudo, elas poderiam ficar 4 horas falando sobre por que elas são como elas são, explicando e contando as histórias dela, dos pais, na infância, nananã, e na casa dos avós, e tá. E beleza, isso é legal, é ótimo, mas às vezes não serve pra nada, às vezes isso não transforma a pessoa. A pessoa sabe explicar e contar perfeitamente a história dela, mas ela não se transformou, sabe? Então, às vezes o autoconhecimento, ele não é o suficiente, ele pode ainda, sabe, ficar servindo ali a um desvio, na verdade, do que tá pedindo para ser realmente transformado, sabe? Porque a pessoa pode saber o motivo de uma coisa, sabe? Eu posso saber, por exemplo, qual é o motivo de eu não conseguir sair, sabe, pro mundo e me fazer no trabalho e continuar tendo que, sei lá, ser ajudado pelos meus pais, sabe? Por que eu tenho essa questão que eu não, sabe, parece que eu não consigo ir e tal. Aí ela pode compreender completamente, de acordo com a história dela, com como foi a relação com os pais, ela sabe explicar, ela justifica tudo e entende por que ela tá ali daquele jeito, daquele... E ela pode mesmo assim não fazer nada a respeito. Porque para você passar do conhecimento para ação, é outra história, assim, sabe? Independe de uma coisa mental. Você tem que começar a criar disponibilidade física para isso, entende? Você tem que começar a criar um espaço para você poder sentir as emoções que vão vir de você dar esse passo que você não tá dando por esses motivos todos, sabe? O fim da coisa não pode ser explicar a coisa.
O fim da coisa tem que ser aquela consciência sobre aquilo, poder gerar um trabalho de criação do espaço energético, entende? Que precisa estar desbloqueado para que isso aconteça, porque é uma criação. A partir disso aqui, que agora eu sei, o que eu posso criar que eu não criei ainda? O seu sistema quer elaborar isso, entendeu? Como se fosse um sistema digestório, ele quer... Tipo, ele não quer comida parada ali, ele vai ficar indigesto e você vai ficar ruminando e vai ficar rotando sempre aquela história. Então o sistema, ele quer fazer alguma coisa com aquilo, ele quer processar aquilo, ele quer se nutrir daquilo e ele quer extrair o melhor disso para ele poder se desenvolver, crescer, ficar saudável, mais forte, maior. Então se você não tá permitindo isso, o sistema fazer isso, entendeu? E você poder crescer com aquilo e mudar e se soltar daquela situação, sabe? Eu fiquei pensando que, tipo, esse é tipo o momento que você digeriu e você faz um cocô psíquico, entendeu? Que é tipo, meu, me soltei disso, sabe? Tipo... O que fazer hoje? Tanto sendo um pai ou uma mãe, ou sendo um filho ou uma filha, né? Meu, a primeira coisa que eu quero falar é que, assim... Meu, ninguém aprendeu isso na escola, nem em casa. A gente não foi ensinado a sentir, a gente não foi ensinado a elaborar as coisas, né? Assim, a gente depois começou a entender como fazer isso mais mentalmente, que é esse lugar que às vezes eu acho que a gente cai nesse autoconhecimento que não coloca a gente em outro lugar, sabe? A gente não foi ensinado, os nossos pais muito menos, a gente um pouco mais, né? A gente tá começando a ser pai agora. E tentando fazer várias coisas diferentes. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente precisa se perdoar um pouco, sabe? E se ver com mais compaixão, assim, sabe? Do tipo, meu, a minha mãe e o meu pai, eles erraram em vários momentos comigo, fizeram coisas que machucaram, não souberam cuidar disso, eles tinham responsabilidade de fazer isso porque eles eram adultos e não puderam fazer porque não tinham estrutura, porque foi feito talvez pior com eles. Então, sabe, toda uma cadeia das pessoas tentando melhorar de geração a geração, só que sem tanto mais consciência, assim, né? Agora acho que a coisa começou a pegar uma velocidade, tô dizendo, o quanto a gente tá ficando consciente sobre o que se passa, né? Tipo, pra criar realidades que são sofridas, duras. E a gente não vai parar de viver isso, né? Mas por que a gente não... Né, foi ensinado a ter estrutura pra suportar e tal, porque ninguém sabia como é que faz, não sei, tipo, eu tentei desse jeito, tentei educar assim, dei esses valores, falei que essas eram as nossas premissas aqui da família, você sempre vai ser correto, você sempre não vai ser que lá, ou então você aprendeu ali uma malícia, sei lá, coisas que foram passando, entendeu? E agora a gente tá tentando fazer outros tipos de coisa, vamos tentar... não bater e vamos tentar validar e vamos tentar... E provavelmente isso vai criar outros tipos de problema também, entendeu? Só que a gente tá tentando e a gente vai aprender com isso e depois a gente vai ver, putz, mas também criou esse problema aqui, sabe? Essa tentativa. A gente não sabe nem qual ainda, porque essas crianças não cresceram ainda, entendeu? A gente sabe que de geração em geração vai mudando e eles vão fazer de outras formas com os filhos deles. Então, a gente tem que ter uma certa compaixão, sabe? Primeira coisa que eu queria estabelecer. E a segunda, eu diria que é ter responsabilidade, que é, assim, né, isso que eu tava falando do autoconhecimento, que eu tava pensando agora. Às vezes as pessoas explicam a situação delas e compreendem, e elas conhecem mais sobre elas e como elas ficaram fadadas a determinada coisa, e aí o que faz a pessoa não se transformar? Ela não assume a responsabilidade. Não é que o outro não tenha a responsabilidade dele, né, mas você, conhecendo agora a situação, como ela é, podendo assumir responsabilidade, não pelo tudo que aconteceu, dane-se tudo que aconteceu de quem é a culpa, porque já foi, entendeu? Mas pelo que você pode fazer agora. E aí o que você pode fazer agora é ter mais consciência das mecânicas energéticas, desenvolver a sua percepção sensorial sutil para você poder cuidar desse espaço energético que você tem e poder identificar as coisas que estão acontecendo com você, sabe? Aqui eu tô sentindo de tal forma, reverbera assim em mim, me provoca esses pensamentos. Aqui eu sempre me desconecto de mim mesma, eu perco a minha presença, eu percebo que eu, sei lá, saio do chão, poder mapear o seu sistema de defesa, poder acessar, descobrir como acessar o amor. Pensa uma estrutura pro seu processo, sabe? Pensa onde você tá, onde você quer chegar,
pensa um caminho para isso e se disciplina a fazer, sabe? Se compromete com o seu processo, né? O que tem aqui no YouTube, os ciclos aqui do YouTube, eles são o primeiro contato com a experiência de algumas coisas, sabe? Por exemplo, o primeiro contato com a experiência de sentir, o primeiro contato com essa ideia de que você pode ser um jogador ali, né? E poder olhar para o que você está pensando com uma consciência mais ampla, né? Não ficar imerso naquela construção do seu pensamento. Só que assim, né? É para você saber que isso existe, que essa possibilidade existe, né? Então, eu experimentei o que era sentir ali. Sentir abriu um lugar para minha vida, abriu um novo espaço na minha vida, abriu uma nova porta para o meu desenvolvimento. Então, beleza, agora eu vou pegar isso e eu vou me desenvolver a partir disso. Aí você tá lá no mudo, entendeu? Que é, agora eu vou usar o meu sentir pro meu desenvolvimento, né? Eu vou desenvolver o meu próprio sentir e ao mesmo tempo ele vai me desenvolver e eu vou acompanhar esse processo. E aí é isso com todas as outras capacidades também e com essa noção, né, muito mais corporal do seu próprio campo de energia. Lá eu realmente estou dando aula sobre o que é o campo de energia, o que é a percepção sensorial sutil, como funcionam as mecânicas, como funciona a mecânica de sentir, de estar presente, de descansar, de sentir amor, do seu sistema de defesa quando ele se ativa. Lá tem uma trilha organizada para você percorrer esses passos todos numa ordem que foi pensada por mim, para você acessar cada parte de uma vez, trabalhar isso, falar para mim o que você percebeu, o que você não percebeu, eu vou te ajudando, a gente vai encontrando as melhores palavras, as melhores explicações para você entender por que você não tá acessando, sei lá, o seu sentir. Vai ter encontros em grupo, a gente vai trocar entre todo mundo, você vai se aprofundar nisso para você ganhar autonomia total, assim, para identificar o que tá se passando com você, né, no dia a dia, assim. Ai, ai. Meu, ela ficou quase 1 hora aí, cara. Acho que foi o dia mais gostoso da vida dela. Não tá acreditando que ela tá sendo filmada. Ela ama filmar. Nossa, menina, você ama filmar. Um patinho. Bom, esse vídeo foi resultado de uma conversa um pouco mais solta aqui, minha com o Gustavo. Então comentem aqui, tragam a história de vocês, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que também vão gostar de ouvir sobre isso, estão precisando. E a gente vai se acompanhando. Então é isso.